Continuação do capítulo 14. Limpeza, reconstituição e reorganização do sistema nervoso central. Condensado do livro Psicoterapia à Luz da Apometria, de Clécio Carlos Gomes, página 101. Por pulsos e por cada cor, fazemos a abertura da caixa craniana, o sistema nervoso central. Se abre como um botão de rosa, para após comandar 1. Desintegrar os aparelhos porventura ali colocados, luz violeta. 2. Limpar o cérebro de todas as manchas escuras, luz violeta. 3. Limpar, desenrijecer e religar a glândula pineal, religando-a à mente por meio dos princípios eletromagnéticos do campo vital. 4. Reconstituir o cérebro, luz laranja. 5. Reorganizar o banco de memória, luz laranja. 6. Desbloquear o fluxo de pensamento, luz laranja. 7. Implantar por pulsos microorganizadores florais necessários. As consequências do uso das drogas e sua limpeza. Condensado do livro As Flores do Oriente, psicografado por Márcio Godinho. Pergunta 32. Segundo Ramatiz, as energias desses vícios se enraizam profundamente no perispírito e muito mais no corpo, criando um elo difícil de ser rompido quando no desencarne do espírito negligente. Consigo próprio. São energias que chegam a tal ponto de saturação que se tornam como a graxa fabricada a partir de componentes de petróleo. Partindo da leitura do citado livro, vislumbramos que, com a técnica de apometria, poderíamos ajudar as pessoas que estão sofrendo desses vícios, e já estamos aplicando a sequência abaixo. Antes de iniciar o trabalho, temos de verificar se o ser está no vale dos vícios e dos desregramentos. Se estiver, temos de resgatá-lo após iniciarmos a sequência. 1. Drenar as energias deletérias provindas das drogas. 2. Limpar o duplo etéreo, queimando as energias e os miasmas só para encarnados. 3. Desmanchar o campo de antimagnetismo para que se possa receber as energias cósmicas, mantendo-se em equilíbrio com o cosmo. 4. Recuperar a plenitude da capacidade dos chakras em captar energias. 5. Limpar, desenrijecer e religar a glândula pineal, desligando-la a mente através dos princípios eletromagnéticos do campo vital. 6. Recuperar a sensibilidade, religando-a com as energias e intuições astrais. 7. Restabelecer as funções do sistema parasimpático. 8. Restabelecer a busca da razão por meio da força de vontade. 9. Restabelecer a plenitude dos reflexos. 10. Implantar a microorganizadores florais necessários. 11. Buscar para a incorporação toda forma de vampiro energético que se encontre em simbiose quando necessário. Aglutinação da energia cósmica. Condensado do livro As Flores do Oriente, psicografado por Márcio Godinho. Página 118. As energias cósmicas, que segundo Ramatiz tiveram em Jesus seu grande exemplo de manipulação, é uma fonte inesgotável de recursos terapêuticos e que usamos na apometria para: 2 pontos. Melhorar o sistema imunológico, reprogramar nossos pensamentos, limpar, reorganizar e harmonizar as mitocôndrias para estimular sua produção energética, desbloquear o fluxo de energia, principalmente entre o duplo etéreo e o corpo físico, assim como entre outros corpos. Para aglutiná-la, temos de pulsar para aglutinar a energia cósmica, direcionar a energia aglutinada para o ser, envolver todos os chakras com essa energia, iniciando pelo coronário, pulsar para estimular a produção energética das mitocôndrias, só para encarnados, ativar a circulação e a aglutinação dessa energia, projetando-a por meio de pensamentos e atos fraternais. Refletir essa energia no corpo físico, tornando mais saudável e homogêneo só para encarnados. Depois, atuando como doutrinador espírita apométrico.
Primeiro, se o manifestante apresentar sintomas de moléstia, tristeza, desânimo, etc. 1. Com habilidade propor-lhe atitudes contrárias, dizendo que esses sistemas são reflexos do corpo físico e que esse corpo já não mais existe, em função da grande passagem que Deus lhe proporcionou. Ao falar do desencarne, evite a palavra morte, desde que ele mesmo fale disso, pelo seu próprio entendimento e desenvolvimento da conversa. E quando ele mesmo disser, esclareça-o sobre o assunto morte. Seja sempre que possível sucinto, breve, objetivo, sem repetições. Os sintomas de enfermidades manifestadas pelo comunicante desencarnado estão no corpo astral, enquanto no caso do comunicante encarnado podem já estar também no físico. Em ambos os casos é importante limpeza dessas estruturas vibracionais, com contagem de pulsos mentais ou verbais, 1 a 3, lave com água, sabão e bucha ou com luzes usando branco resplandecente. A seguir, comande com contagem 1 a 3 a substituição das roupas, não se atenha aos detalhes de quais roupas, e em seguida faça com que o comunicante compare as situações de antes e depois do processo. O 2. Se disser que não acredita na vida após a morte, coloque-o em contradição consigo mesmo, a fim de sentir por si mesmo essa realidade. Faça contagem lenta, 1 a 3, e mostre-lhe cenas iniciais do seu último desencarne, deixando que ele próprio evolua nessas imagens, para não causar fortes impactos psicológicos. Se o impasse persistir, contando lentamente e inversamente 3, 2, 1, 0. Deve haver que teve outras vidas em outros corpos físicos, os quais também perdeu. Lembrar que ele sempre que se leva um comunicante ao passado, deve trazê-lo de volta. Se mostrar materialista descrente, restabeleça-lhe a fé e a confiança em Deus, com preces e vibrações. Se parecer vingador, transforme-lhe o ódio em amor, com a contagem lenta e gradual, imaginando gotinhas de luz caindo sobre ele, ou forte emanação fluídica vindo do cosmos, formando em torno dele evoluções de energias crísticas. Se o comunicante persistir em continuar perseguindo sua vítima e se usar do direito de livre-arbítrio, faça-o ver que na lei natural o livre-arbítrio funciona como via de mão dupla. Não façais aos outros o que não gostarias que te fizessem. Mostra ainda que a lei dos homens é uma cópia ou uma extensão da lei natural e que na lei dos homens, a exemplo da primeira, é aquele que a infringe é imposto o rigor. Isto implica que, se ele, obsessor, está subjugando e atentando contra uma vida e a liberdade de alguém, também é justo que alguém interceda pela vítima que ele está fazendo, seja este alguém encarnado ou desencarnado. 3. A seguir, use o recurso da regressão e revisão de vidas passadas do comunicante. Leve-o a ver o que esse ódio, essa ânsia por vingança, com certeza veio de um amor mal sucedido, vivenciado em outras vidas. Leve-o ao passado e faça-o viver esse amor que outrora o fez feliz. Quando ele sentir esse quadro de amor e alegria, por meio de contagem lenta e gradual, traga-o de volta, incentivando a comparar as duas situações. Fatalmente vai prevalecer o amor. 4. Quando se eleva um comunicante ao passado e lá se prepara com situações traumáticas, as quais estão agindo em prejuízo do momento presente, a despolarização dos estímulos de memória funciona como terapia de grande utilidade. Ao aplicar a despolarização, é necessário impregnar a mente despolarizada com sugestões positivas, contrária ao móvel da despolarização. 4. Ao ceder à doutrinação, o comunicante não sabe para onde e o que fazer. Cada centro espírita ou grupo de atendimento bem intencionado e bem orientado, com ou sem atendimento apométrico, tem equipe de trabalhadores espirituais que lhe dá assistência. Portanto, após a doutrinação, entregue o comunicante aos cuidados da equipe encarregada. É comum, ao final da doutrinação, evocarmos a presença de parentes desencarnados do comunicante,
para que ele tenha confiança na remoção proposta durante a doutrinação. O quinto, ao final da incorporação. De acordo com a quinta lei da apometria, sempre que o psicofônico se sentir desvitalizado, deverá haver a reposição da energia consumida, condicionando o psicofônico para o próximo atendimento. Se a entidade não puder falar, 1. Caso a entidade incorporada não consiga falar, primeiramente devemos restaurar sua fala, cujos sintomas podem ser: foi hipnotizada por um mago negro ou por problemas na fala. Se for hipnotismo, devemos acordar a entidade por pulsos. Se for problema na fala, devemos restaurar o aparelho fonador após iniciar a doutrinação pela identificação. 2. Para os doutrinadores iniciantes, só virão doutrinações fáceis. As difíceis virão para os doutrinadores mais experientes, com certeza. Agora o sétimo. Quase sempre o ser que incorpora com problemas de toda ordem, ódio, doenças, deformações umbralinas, etc. O que dificulta em demasia essa doutrinação. Se imediatamente prestarmos ajuda humanitária, toda resistência estará vencida, com o ser se prontificando a modificar e desmanchar os trabalhos realizados. 8. Podemos separar a ajuda humanitária, a restauração da beleza crística do ser, em 3 momentos. O primeiro é logo depois da incorporação, caso o ser incorpore muitíssimo de necessitado, a ponto de maltratar o médium e não conseguir nem se comunicar, pode-se fornecer ajuda rápida inicial para se trabalhar melhor. Após termos pulsado seu retorno ao passado, e aí no passado que vamos restaurar toda a beleza crística do ser e convidá-lo para desmanchar os trabalhos que porventura tenha feito. Depois convidamos o ser para nos acompanhar até aquele regato de águas cristalinas. E lhe pedimos que ele que beba daquela água e lave seu rosto. De pronto há uma transformação no ser, inclusive em magos negros. Logo após ele beber, preste atenção em suas feições, pois elas vão mudar. Nesse momento, o doutrinador o estimulará a deixar aquela energia e tomar contra ele. Ele retirará toda a raiva, ódio, rancor, mágoa, etc. daquele coração, substituindo por amor, perdão, esquecimento, etc. Depois, dentro do diálogo que mantemos com o ser, buscamos lá no fundo do seu coração qualquer sinal de amor. Pai, mãe, filho, mulher, amado, etc. Ao identificar, focamos nosso diálogo nesse ponto. E aí o doutrinador o estimulará e o ajudará a fazer com que aquele amor cresça e tome conta daquele coração e depois de todo o ser, substituindo o ódio ou outro sentimento que até então dominava aquela criatura. Após ele ter desmanchado os trabalhos, a experiência nos tem mostrado que algumas formas de ajuda necessitam de que o ser já tenha se arrependido sincera e profundamente, para que possa surgir o efeito desejado. Por exemplo, harmonizar com o ser agregado, descer a energia do corpo búdico, arrebatá-lo ao plano crístico existente dentro dele, pneumetria, harmonizar, realinhar e reacoplar os corpos. Temos visto que após aplicarmos essas últimas técnicas, o ser volta a desmanchar trabalhos que ele já havia desmanchado, perguntando por porquê. Todos nós afirmamos, ainda tinha ficado uma coisinha. 10. Exemplo de técnica de convencimento, passo a passo. Primeiro, identificar o ser incorporado. Manifestada a incorporação, devemos identificar quem é, fazendo perguntas. Se é nível de alguém, se é obsessor ou se é homem ou mulher. Verificar se ele está no umbral. Se estiver, deve ser retirado de lá, pulsar saindo do umbral. Perguntar de quem ele tem tanto ódio e com quem ele tem relação. Quarto, após a pergunta acima, devemos pulsar para levá-lo ao passado onde os fatos ocorreram e onde está localizado seu grande problema. No passado é que vamos restaurar toda a beleza crística do ser. Se for feita no presente, talvez a terapia precisará ser repetida quando levá-lo ao passado. Restaurar a forma humana do nível incorporado
e do corpo astral normalmente se encontram deformados por séculos de maldades e de se negarem à redentora reencarnação. Então devemos dar especial atenção nesse ponto: seus braços, mãos, pernas, cabeça. Restaurar e limpar os cordões de prata com jatos e ondas cromoterápicas, verde, amarelo, limão, violeta, branco, cintilante, azul, buscando a maior profundidade a fim de detectar possíveis obsessores. Aplicar uma ressonância magnética no seu corpo por inteiro, para detectar possíveis problemas de saúde, confrontando com os das pessoas que estiver sendo aberta à frequência e curá-lo. Caso o problema esteja em outra incorporação, informar aquele doutrinador que deverá tratar o problema. Energizá-lo. Pulsar para abrir o coração do ser para os ensinamentos de Cristo. Pulsar para que uma chuva de pétalas de rosa muito perfumadas limpe e transmute o coração do ser, para que possa receber os ensinamentos de Cristo. Imantar o perdão, o amor e o arrependimento, 2 vezes. Pulsar para abrir seu campo de visão, projetar sobre a cabeça do seu campo, do ser, um campo muito intenso, de energias luminosas, fazendo contagem pausada e mais prolongada, até 21, em que empregamos todas as energias de nossa vontade para que ele seja arrebatado aos planos crísticos dentro dele próprio. Aglutinar a energia cósmica para estimular a produção de energia e desbloquear o fluxo de energia entre os corpos. Pulsar para que a energia desça do corpo búdico até o nível incorporado e desce até o corpo físico, e perguntando se há algum desvio ou ramificação de energia. Em havendo, devemos chamar para a incorporação. Limpar, alinhar e harmonizar os chakras. Limpar, reconstituir e reorganizar o sistema nervoso central de todos os corpos. Trocar suas vestes por outras brancas cintilantes. Retirar adereços, espadas, anéis, colares e brincos. Caso ainda não se arrependa, pergunte o que o homem de branco está dizendo para ele e por que continua a recusar a ajuda, após ter recebido tanto amor. Ao mesmo tempo em que vamos aplicando as técnicas acima, podemos ir conferindo os resultados perguntando como ele está se sentindo. Se ele já não tem mais vergonha de Cristo, que agora já pode se arrepender, porque em ele se arrependendo, uma beleza crística se restaurará imediatamente. Após resgatar a beleza crística do ser, perguntamos a se ele fez algum trabalho. Se fez, iniciamos o desmanche das coisas erradas, feitas por ele, para tanto devemos convidá-lo a colaborar e desmanchar os trabalhos realizados, retirando os aparelhos que tenha colocado. Após a retirada dos aparelhos, devemos recuperar as partes lesadas dos corpos, do pretérico, astral, mental superior e mental inferior, e ao final queimando os miasmas. Em seguida, devemos pedir a ele que ajude a libertar os irmãozinhos que ficaram no umbral, amigos dele, banhando, alimentando e liberando-os para a espiritualidade. Após restaurada a beleza crística do ser e ele ter desfeito os trabalhos, devemos verificar como foi a relação dele com as pessoas da sua relação tumultuada. Perguntamos o que ele estava vibrando para as pessoas com as quais ele tem relação. Para cada sentimento, vibração, devemos apagar as suas lembranças, esse sentimento, e substituir esses sentimentos por outros nobres: amor, bondade, felicidade, amizade, cumprir das obrigações, alegria, etc. Em seguida, chamar para a incorporação, um por um, todos os seres com que ele tem a relação tumultuada e repetir essa terapêutica em cada um. Às vezes a espiritualidade permite que venham em grupo, sendo que um incorpora e os outros ficam ao lado escutando. Nesses casos, os comandos da terapêutica serão para todos simultaneamente. Caso venha individualmente, devemos também chamar para a incorporação os seres da relação deste agora. Ao término de cada incorporação, pulsar para cortar os cordões de cada uma dessas relações
e apagar as lembranças dela. Ao término da doutrinação, quando já observamos o comportamento e as atitudes e conferimos as características do ser incorporado, antes de chamar a outra incorporação, devemos harmonizar, realinhar os corpos: astral, mental superior, mental inferior, búdico, etc. Para tanto, devemos pulsar, harmonizando e realinhando os corpos tais e tais. Caso não consiga reacoplar, chamar para a incorporação o corpo em desarmonia e tratá-lo. E após pulsar novamente a harmonização e reacoplamento dos corpos, astral, mental, superior e inferior e búdico. Ao final, chamar para a incorporação as entidades da relação deste agora. Ao final de cada incorporação, pulsar seu retorno e convidá-lo para seguir os homens de branco, que lhe estão aguardando, fazendo sempre a oração de encaminhamento: Jesus, divino mestre, perdoe os meus erros, me ampare, me oriente, me encaminhe. Aí o 11º, estar sempre atento. Quando foram dados saltos quânticos para o passado, futuro, retornar sempre lentamente ao presente. Quando houver incorporação sobre incorporação sobre incorporação, existem casos raros do ser incorporar outro ser. Ao encaminhar o ser, nunca esquecer que pode existir outra incorporação, e assim sucessivamente. Se houver formas ovoides, passar para uma forma humana, para a forma humana, as formas identificadas, restituindo o corpo mental, astral e idade cronológica, e a polaridade invertida. Idade cronológica. Se a idade cronológica do nível não for a mesma do paciente, ajustá-la para a idade deste. Se houver polaridade invertida, o ser agregado é de um sexo e o nível de outro. Havendo polaridade invertida do nível, colocá-la na mesma polaridade do paciente. Energizar e reacoplar o médium. A incorporação provoca um desgaste muito grande do médium, com muita perda de energia. Por isso, devemos, ao longo dos trabalhos, ir energizando o médium e, no final, reacoplá-lo e energizá-lo. A conscientização do agregado físico após a doutrinação são as melhores parcerias para se trabalhar o ser agregado, intuindo a procurar uma casa religiosa, implantando o micro-organizador floral, imantando o perdão e o arrependimento, etc. Quando se pratica o retorno ao paciente após atendimento, nesse momento se conseguem bons resultados de conscientização. A todo comando de voz segue-se uma contagem de 1 a quantas forem necessárias. Tratamento com corpos, níveis, subníveis, subpersonalidades, personalidades múltiplas dos encarnados, conforme J.S. Godin. 1. Corpos não incorporam, mas podem ser acessados e lidos psicometricamente. São as estruturas ou ferramentas de sustentação do espírito, que lhe dão condição de operar e manifestar-se nas 7 faixas vibratórias de que é constituído cada orbe, bem como em sua faixas intermediárias, onde habita. São constituídos por camadas que chamamos de níveis e subníveis, ferramentas de suporte para a ação do espírito. 2. Nível. Não incorporam, mas podem ser acessados e lidos psicometricamente. São as partes setenárias de cada corpo, espécie de camadas energéticas ou vibracionais desses corpos, ou camadas de consciência. Bancos de dados ou disquetes de memória que contêm os registros ou informações das experiências do passado. Ver o conceito de perispírito, que é constituído por camadas que revestem o espírito. Godin. Subnível. 13 subníveis. Não incorporam, mas podem ser acessados e lidos psicometricamente. São as divisões setenárias de cada nível, com os mesmos atributos, mas com gravações mais diluídas e geralmente mais antigas. Godin. Em apometria, esses têm sido confundidos com subpersonalidades ou personalidades múltiplas, mas não são a mesma coisa. 4 é personalidade, não incorpora. É a qualidade ou caráter de uma pessoa que a distingue de outra. É só fachada de representação. 5.
Subpersonalidades incorporam, são os desdobramentos ou projeções da personalidade física. Fenômeno já observado e estudado por Pierre Janet em 1898 e mais tarde também por Jung, a Andrea Luiz e Joana de Ângeles. 6. Personalidades múltiplas incorporam, são as antigas personalidades vividas em outras existências, hoje reativadas. Foram observadas e estruturadas por William James em 1898, um dos pioneiros na sua identificação. Mais tarde, os espíritos André Luiz e Joana de Ângeles esclarecem bastante esse assunto. Dessa forma, levando em consideração essa última pesquisa do Godinho, que na verdade ainda não foi contestada, corpos, níveis, subníveis, subpersonalidades e personalidades múltiplas de encarnados devem também ser tratados preferencialmente após o tratamento de obsessores, visando normalizar o agregado, homem-espírito, que muitas vezes está em desarmonia e que, segundo pesquisas, é onde reside cerca de 70% dos nossos problemas. Segundo a pesquisa, pode-se acessar e ler psicometricamente cada corpo para ser tratado, MS, MI, AS e DE. E mesmo acontecendo com os níveis e subníveis, no entanto, ao incorporar no médium, é bom que se saiba que quem está falando é uma subpersonalidade do encarnado, criada nesta vida, ou uma das múltiplas personalidades vivenciadas em outras encarnações. Recomenda-se que, assim que o paciente se veja livre de presença de agentes externos, obsessores, todos os arquivos dos 4 corpos, bem como subpersonalidades e personalidades múltiplas, sejam sintonizados a fim de averiguar sintomas ocultos. Veremos cada situação em destaque. Sintonização com o corpo, nível e subnível. Mentaliza-se o corpo que deseja sintonizar, pode-se acompanhar contagem por pulsos. Utiliza-se o branco cintilante projetando sobre o atendido. Para facilitar o processo, pelo que entendemos, a partir da sintonia, o médium passa a ler os arquivos prejudiciais existentes nos arquivos acessados, passando-se à recomposição deles. Sintonizando com subpersonalidade com a personalidade múltipla. Geralmente, ao penetrar na atmosfera fluídica do paciente, o médium preparado, desdobrado, visualiza a forma junto ao paciente, individualizada como se fosse uma cópia, embora possa estar transvestida, disfarçada, vestindo ser comportando de forma diferente da habitual do paciente nesta encarnação, por acreditar ser outra pessoa e estar em outra época e lugar. Nesse fato reside o poder de ajuda prestado pela apometria, a possibilidade de multiplicação verbal com essas emanações desorganizadoras das nossas personalidades. Está a grande oportunidade de corrigirmos os rumos das nossas propostas encarnatórias. Ver, crer, corrigir e realizar. O que é de diferente para o médium nessas sintonias? Ele sente uma maior dificuldade na sintonia, como se as emanações da alma estivessem longe, ao contrário de um desencarnado, requerendo mais concentração. Como reconhecer no aparelho mediúnico uma subpersonalidade ou uma personalidade múltipla? Em geral, por seus atributos, pela forma como se expressam, falam, o médium também pode sentir isso pela intuição, pode-se ainda enviar uma energia no alto da cabeça do médium, perguntando ao comunicante onde ele sentiu a energia. Se for no chakra coronário, é uma projeção da alma com atributos do mental superior. Se a sensibilidade for no frontal, refere-se a mental inferior. E se for o chakra cardíaco ou esplênico, a ligação é com o corpo astral. Sintonia com duplo etérico. Segundo a experiência do Godinho, o duplo etérico pode ser sintonizado com o atendimento presente. Em uma distância de até 5 metros, ele é instintivo e parece não ter consciência própria. É como alguém que sabe pouco obedece muito. Ou seja, age por um impulso diretivo predeterminado. Para o médium, o paciente não apresenta nenhum risco. Seu desdobramento ou incorporação, no entanto, se a pessoa estiver anestesiada num hospital,
poderá incorporá-la ou parte dela numa distância maior. Limpeza dos cordões e chakras. Cordões e chakras devem ser limpos utilizando-se de cores, verificar se não há obsessores ou parasitas drenando energias. Se houver, primeiro deve-se atender aos obsessores, agentes externos, depois encaminhar os auto-obsessores para as colônias do astral. Quebrando hipnose e auto-hipnose. Procedimento já orientado e que também serve para subpersonalidades e personalidades múltiplas, por meio de contagens de pulsos, quebre a ação hipnótica. Ajustando o tamanho, frequência e polaridade. O tamanho do corpo é proporcional à sua atuação, ou seja, um mental superior com poder de mando exacerbado aparentará ser maior do que os demais, ou um corpo astral oprimido poderá se apresentar menor do que os demais. O ideal é identificar a causa e trabalhar com ela, mas simplesmente pela vontade de pensamento. Mentalizar-nos corpos e normalizar seu tamanho normal, já ajudará no tratamento. Cada corpo tem sua frequência ou pode estar ligado a frequências negativas. Mentalize ajustando o corpo à frequência normal que já irá auxiliar o tratamento. O ideal é verificar se, havendo sintonia com frequência negativa, sua desarmonia, mas pode ser que o tempo não permita. Normalize sendo necessário em segundo tratamento ou tratamento subsequente, investigue e trate a desarmonia. A polaridade diz respeito ao sexo. Nível com polaridade invertida em relação ao corpo deve ter sua polaridade ajustada. Em geral, espírito que tenha vivido muito tempo uma experiência no sexo oposto ao da atual encarnação pode apresentar essa ocorrência. Personalidades vivenciadas em outras vidas, apresentando polaridades invertidas, podem surgir nos trabalhos sem que isso a constitua que a pessoa em sua vida possa ter tendências homossexuais. Tudo deve ser tratado com harmonia, amor e discrição nos trabalhos. Ajustando níveis e subníveis, mentalizando o ajuste e a comunicação, integração e harmonia entre os corpos, seus níveis e subníveis. Pergunte ao comunicante incorporado como está a harmonia ou conversa com os demais, quem está acima, abaixo ou ao lado. Das informações extraídas, desenvolva o tratamento que julgar adequado. Tratamento em bloco, conforme a orientação abordada neste livro. MOF, coloque os MOF necessários para o tratamento. Aí aqui estão eles, ó. Eu não sei, fica difícil de visualizar. Mas o primeiro aqui, ó, é antifumo, a mensagem, equilíbrio das energias, emoções, perdão, aqui é equilíbrio das emoções. Ó. Depressivos e químicos, câncer de mama e próstata, retardo mental, sexualidade, polarização, ajustar subníveis, aceitação paternal e maternal, contra anemia, problemas sexuais, alcoolismo, este aqui, ó, paralisia das pernas, esse aqui de, ó, cirrose hepática e depressão. Visão da proposta reencarnatória. Se for necessário, mostre a proposta reencarnatória dele, para que possa compreender sua missão, relembrar a missão aceita, necessária para seu crescimento. Fazendo descer a energia do búdico. Se todos os corpos, níveis e subníveis estiverem harmonizados, os chakras alinhados, mentalize uma energia dourada descendo pelo búdico, excitando cada um dos corpos. Vá descendo até chegar no corpo físico. Pergunte ao médium, vidente ou sensitivo se isto ocorreu, se a energia ficar presa em algum lugar,
pode significar obstrução por parte de um ser que precisa ser sintonizado, incorporado para a doutrinação. Repita o processo até que a energia possa chegar ao corpo físico. O que pode ocorrer durante o tratamento? Durante o desenvolvimento dos trabalhos, os irmãos desencarnados ou mesmo as subpersonalidades e personalidades múltiplas que não queiram que o trabalho seja realizado com êxito, podem, podem querer atrapalhar os trabalhos. Por isso é muito importante a harmonia dos trabalhadores. Por reconhecerem nossas fraquezas, como vaidade, medos e outras, podem, por meio dessas brechas, criar dificuldades ou desarmonias para o grupo. Por isso, todo cuidado é pouco. Atenção para energias projetadas de fora para o grupo, visando enfraquecer o grupo aos trabalhos, vidências, cuidados com médiuns videntes, intuição. Da mesma forma que podemos projetar imagens, nossos irmãos com um pouco de conhecimento também podem fazer isso. É necessário cautela e utilizar outros recursos mediúnicos, como intuição, para avaliar cada caso. Muitas situações podem ocorrer, por isso, no geral, é importante a confiança tanto na equipe espiritual como nos trabalhadores encarnados, que estão reunidos em causa nobre e superior, portanto, amparados pela lei divina. Também é necessário harmonia e, na dúvida, deve-se seguir as diretrizes estabelecidas pelo grupo ou pelo dirigente do trabalho mesmo. Opiniões contrárias devem ser discutidas em momentos oportunos, dando continuidade no tratamento a partir de metas e objetivos definidos. Buscando energias. O universo é pura energia e em trabalho que lida com manipulação de energia, é necessário estar sintonizado a isto. Pode-se buscar energia nas esferas crísticas, nas estrelas e sol, junto às egrégoras de luz e onde mais a intuição indicar. Recomendações para o paciente. É muito importante ter tato com o atendido. Não estamos aqui para julgá-lo em atitudes, mas sim em servir como pontes onde o próprio atendido refletirá sobre suas condutas e reforma íntima. Dizer para uns que havia um espírito negativo ao seu lado pode não representar nenhum impacto, ao passo que para uma outra pessoa pode trazê-la medo e ressentimentos. Ela poderá pensar no fato e até atrair situações negativas para a sua vida. O indivíduo do grupo, com tato e previamente preparado, deverá ser um interlocutor entre a equipe e o entendido. Cabe ao dirigente do grupo tomar todas as precauções e ao grupo respeitar essa norma, não interferindo. A comunicação entre alguém do grupo que visualize ou sinta algo deve ser realizada com esse interlocutor e deste com o atendente e vice-versa. Muitos transtornos podem ser evitados com essa medida simples. Recomendações práticas para auxiliar no tratamento. O atendido, para colaborar com seu tratamento, deve receber passes magnéticos, evangelioterapia, palestras e leituras, oração, pensamentos e condutas elevadas, água fluidificada. Porque o paciente pode não melhorar. Há casos em que o paciente está dormindo ou trabalhando em campos telúricos ou em lugares em que haja energias de forma, veja mais, estudando radiestesia. Neste caso, doenças podem surgir, permanecer e piorar nessas condições e precisam ser trabalhadas. Tratando-se de casos específicos relacionados à apometria, os problemas podem ser energia sendo drenada. Em pesquisa de Godinho, relatada em seus livros, em alguns casos ocorre a piora ou retorno do quadro porque a energia negativa que foi trabalhada está sendo drenada para o corpo mais denso da pessoa, que no caso é o corpo físico, para que depois seja drenada por completo pela terra, mais densa. Então ocorre após o findar desse processo a melhora dessa pessoa. Por isso, após o tratamento, é importante que a pessoa se tome passe ou outras formas de tratamento energético. O tratamento está em andamento.
O prazo de 21 dias é o tempo médio em que os efeitos começam a surgir, efeito permitindo chegar ao corpo físico os benefícios do trabalho realizado. Pode ocorrer de forma instantânea, mas pode demorar até mais do que isso. O tratamento não foi completo ou é complexo. Há necessidade de, corrigindo o prazo de 21 dias, abrir novamente a frequência e verificar outros fatores que não foram tratados. Existem casos em que a pessoa estacionou durante muitas vidas, persistindo no mesmo erro. Então, em um único tratamento, pode-se não alcançar o êxito. Dependerá do merecimento da pessoa. Também dependerá do merecimento do grupo, que não deve se vangloriar dos êxitos obtidos, tendo a todo instante humildade, reconhecendo-se como um instrumento divino de Deus e da espiritualidade. Alguns tratamentos, pela experiência relatada por diversos grupos, podem levar meses ou anos. A própria pessoa escolheu pelo livre-arbítrio o problema. A pessoa pode escolher ter aquele problema como um aprendizado, um lembrete de seus erros do passado, que julgue necessário ter, ou como freio a impulsos negativos ou como uma autopunição. Em geral, o grupo terá essa confirmação pelos próprios níveis da pessoa, mas isto pode ser trabalhado em algumas situações e o grupo deve ser esforçado, estudioso, para saber quando isso não se aplica, se isso se aplica ou não. Mediunidade reprimida. Quem tem mediunidade pode ter sensível melhora após o tratamento, mas por não desenvolver ou trabalhar a mediunidade, pode fatalmente ter o retorno dos sintomas ligados a isso. A pessoa não modificou seu modo de agir. A pessoa continua tendo uma vida desregrada, atraindo novamente as situações que foram trabalhadas. Casos novos a serem estudados. Há casos em que pode ser necessário um estudo bastante aprofundado para que seja resolvido. São os novos desafios que nos impulsionam a desenvolver novas técnicas e novos procedimentos. Casos em que o mal já se instalou completamente no corpo físico. Há casos em que a doença já se encontra em fase adiantada no corpo físico. Como sabemos, os tratamentos médicos devem continuar. O que pode ocorrer após os trabalhos? Quando o trabalho é finalizado, pode-se mentalizar o desligamento dos trabalhadores das questões que foram trabalhadas e dos espíritos atendidos, além de se comandar o esquecimento do que foi realizado. Isso ajuda principalmente os novos trabalhadores, que, em virtude de todos os acontecimentos novos e vislumbres trazidos, podem focalizar o que ocorreu e assim podem se ligar mentalmente ao que foi realizado. Além desse procedimento, evitando mesmo falar do trabalho após o seu término, a menos que realizado ainda nas dependências do grupo, e como forma de buscar o aprimoramento do que foi tratado ou como reflexão. Pode-se, ao chegar em sua residência, antes de dormir, ler um pequeno trecho do Evangelho de Jesus e pedir que seja desligado dos trabalhos realizados. Apesar desses procedimentos, é natural e poderá ocorrer durante a fase de descanso, sono, quando nosso espírito se desdobra de nosso corpo físico, que os trabalhos continuem no plano astral. Como foi dito, isto é natural e ocorre só se os procedimentos citados acima evitarem que, ao acordarmos, tenhamos lembranças do que foi realizado, a ponto de ficarmos preocupados. Isto é a experiência que observamos conversando com os diversos grupos. Em resumo, não se identificar com o caso, evitar falar sobre o caso, desligar-se do caso, usar de técnicas para desligar o caso se necessário. Sincronia da equipe. Dentro do que foi relatado pelo paciente, a equipe deve realizar as buscas necessárias para que o trabalho tenha sincronia e se saiba se os resultados estão sendo atingidos. É necessário que a cada espírito, subpersonalidade, personalidade múltipla atendido, eles sejam de alguma forma registrados para posterior leitura, estudos e acompanhamento do problema. Conduta da equipe. Para que haja harmonia nos trabalhos, é conveniente seguir algumas regras básicas. Consciência de propósito, harmonia, vontade, fé e amor. Elementos indispensáveis: a harmonia, a vontade, a fé e o amor
formam a sustentação pela qual todo o trabalho deve ser erigido. A direção dos trabalhos é a do plano espiritual. Tenha em mente que quem coordena, organiza e dirige o trabalho mediúnico é sempre a equipe espiritual que dá sustentação à casa. Dessa forma, os trabalhadores devem se colocar na posição de canais de ajuda, buscando uma sintonia fina com os espíritos. Auxiliar a todos que vierem à mesa. Todos os que vêm à mesa devem ser tratados com dignidade, respeito e amor, independentemente da denominação que eles mesmos possam se dar. Como magos negros, exus, padres ou qualquer outro, independentemente do rito ou da religião, o caminho do amor, de paz e de progresso em direção à luz é comum a todos nós e é esse direcionamento que devemos dar nos atendimentos. As decisões são tomadas em grupo e praticadas por todos. As decisões acordadas em grupo por maioria absoluta ou simples devem ser praticadas por todos, mesmo aqueles que possam ter opiniões diferentes e que tenham seu voto vencido. Devem somar a uma só direção. Sem sua consciência travar uma batalha mental, discordando do que foi decidido e agindo contra a sua vontade, é conveniente afastar-se dos trabalhos, temporariamente ou definitivamente. Dirigente intervém e orienta os trabalhos. Responsabilidade. Cabe ao dirigente do grupo ou da mesa agir em situações nas quais haja lacuna ou dúvida na conduta. Cabe a ele dar a direção, se for possível, uma rápida consulta aos envolvidos e uma rápida deliberação. Assim pode ser feito. Caso negativo, cabe a ele, dentro de sua responsabilidade, dar a direção que deve ser tomada em momento oportuno. Deve ser avaliada qual a melhor conduta para a situação em decisão do grupo. Ser adotada uma diretriz, para que quando novas situações semelhantes ocorrerem, haja conhecimento sobre o que deve ser realizado. Roteiro para abertura e encerramento dos trabalhos de desobsessão com apometria. 1. Leitura de uma obra edificante para a harmonização dos trabalhos. 2. Evocar o auxílio do plano espiritual superior, seguido de uma prece. 3. Declarar abertos os trabalhos. 4. Limpar o ambiente com vento solar ou energia equivalente. 5. Formar campo de proteção envolvendo a toda a casa, em especial ao grupo, podendo ser em forma de pirâmide, anéis fluídicos coloridos, cercas fluídicas, abóbodas estelares, telas energéticas energizadas, etc. 6. Projeção de energias de auxílio em todo o ambiente, prevendo, se possível, socorro a entidades acompanhantes do público que acabou de sair, dos próprios médiuns ou trazidas para atendimento pelos trabalhadores espirituais, antes da nossa chegada. Verificar por meio dos médiuns videntes e sensitivos se há no ambiente a presença de entidades malfazejas. Caso positivo, providenciar contenção amorosa e envio ao pronto-socorro que se localiza acima da nossa casa. 8. Pode-se projetar no ambiente perfumes astrais para se manter o padrão elevado. 9. Desdobrar os trabalhadores encarnados e ligá-los ao hospital ou pronto-socorro em que se dará sustentação ao trabalho em andamento. Atendimento ao paciente. Antes que o paciente seja chamado, a ficha de atendimento é lida por alguns médiuns, de acordo com a triagem efetuada. Os relatos são considerados de extremo sigilo, os quais o paciente usou como desabafo devem ser preservados, até mesmo dos médiuns. Algo relativo a estes itens extremamente sigilosos que por acaso venham constar das informações espirituais relatadas por meio da mediunidade, poderá ser debatido somente com o paciente durante conversas futuras reservadamente. 2. O paciente é convidado a tomar assento na cadeira indicada ou, se for o caso, na maca previamente preparada. No primeiro atendimento, abre-se a frequência vibratória do paciente com o objetivo de avaliar o caso como um todo, acessar, doutrinar e socorrer possíveis agentes externos, encarnados e desencarnados. A partir do segundo atendimento, poderá ser perguntado ao paciente, na presença dos médiuns, mas sem a interferência deles, como ele está se sentindo e quais os sintomas relatados na ficha ainda persistem.
Essas informações poderão indicar desdobramento simples ou múltiplo. A partir desse ponto, o próprio trabalho estabelecerá roteiros e destinos a serem tomados. Atenção, os roteiros de atendimento a encarnados e desencarnados que elaboramos podem ser frequentemente modificados, parcial ou totalmente, desde que os trabalhadores espirituais estabeleçam necessidades. Encerramento dos trabalhos. 1. Vibrar em favor dos sofredores desencarnados que porventura ainda estejam no recinto, pedindo seus atendimentos, remoções para postos de auxílio espiritual. 2. Por meio de contagem de 7 a 0, reacoplar os médiuns, considerando a segunda lei da apometria. 3. Por meio de contagem de 1 a 3, desligar todos os trabalhadores foi tratado durante os atendimentos. Comentar os acontecimentos após o trabalho é fonte de religação com os sintomas das entidades e pacientes atendidos. 4. Ajustar a frequência vibratória dos médiuns, retornando-os à normalidade vibratória, por meio de contagem de 1 a 7, se houver necessidade de ajustar individualmente algum trabalhador. Repetir o processo atendendo aquela necessidade. 5. Projetar vento solar para a limpeza de todo o ambiente da casa, considerando que em outros trabalhos o ambiente deverá encontrar-se em boas condições vibratórias. 6. Projetar energias e pedir que se desfaçam os campos de proteção criados na abertura dos trabalhos. E 7. Proceder à prece final. Agora encerrou o capítulo 14.